Na carta aos Hebreus, fazendo favor, Hebreus capítulo 4, versículo 14 em diante, tá? Nós já aprendemos aqui que Jesus é o nosso descanso, nós aprendemos que é para a gente ler essa escritura contra a nossa vida, para direcionar a nossa vida, e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre Jesus, o que Jesus é para nós hoje, amém? Hebreus 4, o quê? Hebreus 4, versículo 14 até o 16. Nós vamos fechar o capítulo 4 hoje com a graça de Deus, e Deus assim permitindo, nos direcionando. Eu vou pegar no caderno, senão não vai sair nada. Depois você repete. Coisa maravilhosa. Aí. Amém, meus irmãos? Amém. Perfeito é só Jesus. Podemos fazer a leitura? Ok, vamos lá. Olha lá, ó, a atenção de vocês aí, ó. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em momento oportuno, em momento de necessidade. Meus irmãos, podem se colocar aos seus pés fazendo favor, tá? Ó, pode colocar sentado, por favor. Pode ser sentado. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és grande, Pai, Tu és misericordioso. Obrigado, Pai, por nós poder ter acesso a essa palavra e por nós podermos conhecer o Teu Filho, Pai. Obrigado por Sua graça derramada em nossa vida, Pai, que nos redime, que nos restaura, que nos salva e que nos torna filho Teu, Pai, povo Teu, igreja Tua, família do Teu povo. Espírito Santo, abra nossa mente e nosso coração, fortaleça a nossa fé, a nossa confissão em nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a honra seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, irmãos? Para princípio de introdução, o título da minha mensagem hoje eu tive muita ajuda do Iago Martins. A ideia aqui é que nós temos um peixe grande. Olha, o que é peixe grande? Imagina quando você vai entrar numa empresa, e tem certo tipo de empresa que você só entra com QI. O que é QI? Com quem indica. Tem uma pessoa graúda lá dentro que te coloca para dentro lá da igreja, da empresa. Nós temos um peixe grande, que é Cristo. E Ele nos coloca diante da presença de Deus. Preste atenção nisso. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca na presença de Deus. Nada que você faça, não há outro, não há ninguém. E a princípio, meus irmãos, a pergunta que eu faço, não vai dormir não, nosso filho viu no toco. A pergunta que eu faço é, onde está o nosso Deus? Tem algo para representá-lo? Tem algo para tocá-lo? Nosso Deus está nos céus. Nosso Deus, Ele é Espírito. Nosso Deus, Ele está em todo lugar. Por que eu estou lhes dizendo isso, meus irmãos? Na época dos nossos irmãos cristãos, dessa época aqui, eles eram considerados ateus, porque eles não tinham imagem, eles não tinham aquele ritualismo que as pessoas tinham, e por isso o Deus dele era invisível, mas a fé deles era pujante. A ação do Evangelho na vida deles era notório, e para aquele povo era loucura. Então o que acontece? Os irmãos judeus aqui, que estavam tendo essa fé em Cristo, que estavam tendo o cristianismo em si, o Evangelho em si, estava querendo não trocar o Evangelho, mas estava querendo colocar Cristo ao Evangelho, Cristo ao ritmo deles. E era ritos dados por Deus.
eles tinham sacrifício, eles tinham circuncisão, eles tinham muitas outras coisas, mas além dessas coisas, eles estavam querendo colocar Cristo junto. E o autor vem ensinar para eles: não dá. Nós não somos ritualistas. Aliás, nós temos dois rituais sim: a Santa Ceia e o batismo. No mais, nós não temos figuras, nós não inventamos campanhas, nós não fazemos misticismo, óleo ungido, água benta, nós não fazemos essas coisas. Nosso culto, ele é simples. Nosso culto não tem rituais. E o que vai acontecer com aquelas pessoas? O judaísmo tinha sacerdotes e tinha mediadores. E nós não temos mediadores. Eu não sou mediador, o pastor Edmar não é um mediador, vocês não são mediador. Nós temos um único mediador, nós temos um único grande sumo sacerdote, que é Cristo. Embora nós façamos parte de um reino de sacerdotes, por nós estarmos em Cristo, nós fazemos parte de um reino de rei, de sacerdote e profeta. Em um outro momento a gente trabalha sobre isso. Então,